Bom dia, meu nome é Rodolfo. Bom dia, meu nome é Camilo. Bom dia, meu nome é Érica e hoje nós vamos fazer uma resenha audiovisual do livro Iracema, de José de Alencar. De lembrança quando somente em suas veias seu sapato, Iracema, eu peguei o seu retrato. Bom, falando sobre o José de Alencar, ele foi um autor cearense que foi uma figura de muito prestígio, principalmente no romantismo no Brasil. E falando um pouquinho sobre a sua obra de Iracema, que foi um grande sucesso, o contexto histórico dela começa após a independência política do Brasil em 1822. E com isso começou a surgir um novo público de leitores, e os escritores eram os principais intérpretes desse público. Falando um pouquinho sobre a obra Iracema, ela conta a história da Índia Iracema, que é da tribo Tabajara, e também do guerreiro branco português Martim, que era aliado da tribo Pitiguara. E o relacionamento entre eles dois termina de uma forma bem trágica. E agora nós vamos contar detalhes sobre essa história para vocês. Bom, o capítulo começa falando sobre um homem branco, um bebê e um cachorro, onde passa uma ave gritando em cima do barco deles e o nome Iracema, onde o homem fica triste. E a história começa a ser contada no capítulo 2, onde apresenta Iracema, uma índia virgem dos lábios de mel, cabelos longos e pretos, sorriso doce e hálito de baunilha. Então Iracema estava descansando quando ouve o barulho e se levanta, e aí ela se depara com Martin, um homem branco, português, e dispara uma flecha. Ela se arrepende na mesma hora, anda até ele e arranca essa flecha, quebrando no meio. Bom, e esse ato de eles dois quebrarem a flecha na cultura indígena mostra um simbolismo de paz e também de amizade entre eles dois. Então, Iracema e Martin, eles vão até a tenda do pai de Iracema, que era o pajé da tribo dos Tabajaras, Araquém. Então, ele vai lá, conta que ele é amigo da tribo dos Pitiguaras, e mesmo sendo amigo de uma tribo inimiga, que ele estava agora, eles o recebem muito bem. E mesmo Araquém sabendo que Martim era da tribo inimiga, da tribo Tabajara, ele fala a Martim que tem 1000 soldados tabajaras para fazer a proteção de Martim e mais dezenas de mulheres tabajaras para poder servir Martim. Esse ato de oferecer mulheres simboliza hospitalidade na cultura indígena. E Martim, ele se recusou a ter essas mulheres para poder servir ele, porque ele fala a Iracema que ele queria ficar com ela. Mas Iracema fala que isso não pode acontecer por conta de que Iracema ela guarda o segredo de Jurema. Esse segredo de Jurema é basicamente que Jurema é uma planta em que eles faziam uma bebida parecida com vinho. Essa bebida é alucinógena, o que fazia com os guerreiros da tribo sonhassem e se preparassem para a guerra. Então, como ela era filha do pajé, ela era responsável por fabricar essa bebida e com isso ela era consagrada a Tupã. Martim queria ir para a tribo Pitiguara e Iracema pediu para que ele esperasse o Calvin, seu irmão, o irmão de Iracema, voltar da casa que o levaria de volta para a sua tribo. No capítulo 5, ele começa com Arapuã aparecendo na manhã seguinte e fazendo o grito de guerra contra os potiguaras. E potiguaras significa comedores de camarão. Essa foi uma forma que Arapuã achou de chamar os pitiguaras de uma maneira de chacota. E ele solta esse grito de guerra contra os pitiguaras e com isso ele tenta juntar o máximo de soldados tabajaras que ele consegue. Porém, ele é interrompido por Andira. Andira é um guerreiro muito velho, ele é irmão de Araquém, e ele diz que não concordava com eles irem em direção à guerra, e sim para que eles esperassem para que os pitiguaras viessem em direção a eles. Porém, Arapuã fica muito bravo e diz que a opinião deles é que eles deveriam ir em direção à guerra e não se esconder da batalha.
Então Martim acordou com saudades de sua pátria e dos seus entes queridos. E Iracema pergunta se ele havia uma noiva em Portugal, esperando por ele, onde ele conta que tem uma noiva em Portugal e fala que sua noiva não era tão formosa quanto Iracema. Então Iracema diz para Martim que à noite ele iria ver sua noiva, então ela era o bosque sagrado de Jurema. Aí lá ela dá o vinho alucinógeno para ele. Então ele começa realmente a alucinar que vai a Portugal, porém ele volta porque o que ele realmente queria estava ali, que era Iracema. Após eles passarem essa noite juntos, Iracema ela acorda e ela começa a retornar para a Taba dos Tabajaras. Porém, subitamente surge Arapuã, que é o chefe dos guerreiros Tabajaras. De início, Jurema ela fica bastante trêmula e preocupada, com medo, e ela pergunta para Irapuã por que ele estava lá, porque só pode entrar no bosque sagrado de Jurema quem tem a autorização do pajé Araquém. E ele fala que ele soube que o estrangeiro estava na Taba dos Tabajaras, com Araquém. Ele queria matar o estrangeiro para que assim Iracema pudesse amar Irapuã. Então Iracema ela se põe na frente de Martim, dizendo que para matar ele primeiro teria que matar ela. Porém, como Irapuã gostava muito de Iracema, ele acaba desistindo da ideia e saindo do bosque. Então Martim acorda da sua alucinação e Iracema está triste, pois não quer que ele vá embora. Ele diz então que fica, mas ela avisa que não podem ficar juntos pela maldição de Jurema. A maldição de Jurema, ela consiste no seguinte ponto, que quem está consagrada a Tupã não pode ter relações sexuais com nenhuma pessoa, pois senão essa pessoa ela iria morrer. Então, como Iracema estava consagrada a Tupã, ela não poderia ter nenhuma relação sexual, nem beijar, nem nada, Martim, porque senão Martim ele iria morrer. Então, Martim, sabendo disso, ele resolve ir embora e voltar para a tribo Pitiguara. Então, Martim ele vai até a tenda do pajé novamente para se despedir. Eles fumam o cachimbo da paz. Quando Martim e Iracema estão indo embora, eles se beijam, então Iracema sofre enquanto Martim está indo embora. Tanto que no livro diz que Iracema teve que abraçar o tronco da palmeira de uma árvore para não cair, porque ela estava sofrendo muito com a partida de Martim. Um outro fato também que é interessante sobre essa parte é que quando Martim e Iracema estão se despedindo, Iracema resolve preparar um moquém. Que o moquém significa que na cultura indígena eles usavam isso para poder preservar a caça, para ela não apodrecer quando eles fossem viajar. Então ela prepara esse moquém pro Martim e também antes dele partir ela dá uma rede para ele, para que ele pudesse lembrar dela em todas as suas noites. E também uma fala bastante interessante de Martim nesse livro é que ele fala que essa rede Virgem dos Tabajaras será minha companheira no deserto. Ela volta para a cabana do pai e encontra Jandaia, uma ave que era sua amiga, e ela ficava fazendo gracinha, porém Iracema não liga quando escuta um grito de socorro de Calvin. Então Iracema corre até esse grito para ver o que tinha acontecido, e quando chega lá, ela vai Irapuã e mais 100 homens que vieram para matar Martim. Então ela novamente se põe na frente de Martim para protegê-lo, e Martim aceita lutar. Ele diz que ele iria enfrentar Irapuã. Então Calbi e Iracema eles tentam impedir o português por conta de que ele iria morrer com certeza, ele sozinho contra 100 homens. Então nisso eles ouvem a trombeta de guerra dos Pitiguaras e se preparam para a guerra. Então eles saem e Martim foge novamente para a cabana do pajé. E com o som dessa trombeta anuncia a chegada de Poti, que era um grande amigo de Martim, que veio para ajudar Martim e Iracema
nessa batalha contra Irapuã e os guerreiros tabajaras. Uma vez que Poti achava que Martin estava prisioneiro, por conta de ser da tribo oposta. Então ele veio sozinho, tocou essa trombeta para que Martin conseguisse fugir. Então ele vai na cabana do pajé Irapuã e também vai procurá-lo. Nesse momento Iracema conta para o pai e pede ajuda para proteger o português. Irapuã então diz que Martim roubou a Virgem de Jurema. Eles negam e o pajé diz que se for verdade ele vai morrer, mas que não era para mexer com o branco. E Araquém, nessa parte Araquém ele avançou para frente e ele ergueu a grande pedra e disso saiu um grande gemido, uma grande voz assim, e Martim ele se assustou porque ele achou que fosse o grito de Tupã, porém Irapuã ele não se assustou e ele se manteve firme em sua posição. Então Martim diz para Iracema que ele acha que eles não deveriam ficar juntos por conta do medo que ele sentiu ao ouvir esse zumbido que teve dentro da cabana. Então Iracema responde para Martim e diz: não é a voz de Tupã que ouve teu coração, guerreiro de longes terras, é o canto da Virgem Loira que te chama. Por conta de que ela achou que na verdade ele não queria ficar com ela não por conta do medo de Tupã, e sim por conta de que ele estava com saudade de sua noiva portuguesa. Na cabana, então, Martim começa a ficar pensando na sua noiva portuguesa e fica dividido entre as duas. Então, ele e Iracema ficam nessa cabana o dia todo, o que acaba despertando desejo em Martim. Então, ele começa a rezar a Deus para que esse desejo dele cessasse. E depois que ele rezou para Deus, ele pediu para Iracema para que ela desse a bebida do segredo de Jurema, para que Martim pudesse viver em sonho o que ele não poderia viver com a Iracema na realidade. Então a Iracema dá essa bebida para ele e ele começa a sonhar com Iracema. Porém Iracema acaba não se contente e eles acabam dormindo juntos. No livro fala que Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Depois que Martim recebeu a notícia que eles não podiam mais se separar de Iracema, os dois vão juntos e fogem da tribo Tabajara rumo à tribo dos Pitiguaras. Só que nesse caminho eles se encontram com os Pitiguaras e nisso começa uma intensa batalha entre os Tabajaras e os Pitiguaras. No início dessa batalha, Calbi, que é o irmão de Iracema, parte para cima de Martim para poder vingar a virgindade da sua irmã que foi perdida naquela noite que Martim estava sonhando. Porém, Iracema pede para que Martim não lute com seu irmão, porque se Calbi tivesse que morrer, seria pelas próprias mãos de Iracema. Porém, os Pitiguaras vencem a batalha contra os Tabajaras e os últimos Tabajaras começam a fugir. Depois disso, a Iracema começa a ficar muito triste porque muitos dos seus irmãos de tribo tinham morrido. Então, mesmo triste, ela continua seguindo em rumo à tribo inimiga dos Pitiguaras. E eles chegam lá em 3 dias. No meio do caminho, Poti dá a Martim o seu cachorro Jape. Após essa batalha, os 3 foram recebidos amigavelmente na tribo dos Pitiguaras, Poti, Iracema e Martim. Porém, uma coisa que o autor fala, que a tristeza no coração de Iracema, ela não tinha sumido, ficou lá no coração dela. Então, Martim decide levar Iracema para outro lugar, ainda ali nas terras pitiguaras, porém mais afastada da tribo, para que ela não convivesse ali com as pessoas da tribo inimiga. Então ele sai, em 2 dias ali de viagem, Martim novamente começa a sentir saudade de Portugal, da sua pátria, e Iracema novamente se chateia, porém ela não demonstra. À noite, o casal pôde já armar a sua rede na cabana. Após isso, no dia seguinte, Iracema e Martim vão acompanhar Poti rumo à Serra do Maranguape para poder visitar o seu avô. E quando Poti chega lá para visitar o seu avô, ele é recebido pelo seu avô.
Só que quando ele vê Poti e o estrangeiro, o seu avô acaba falecendo. E com isso a serra que se chamava Maranguabe acaba se tornando Maranguabe, porque significa que ali morreu o grande sabedor da guerra. Então é uma quebra de tempo, se passam 4 meses ali, e o casal está muito feliz, Iracema e Martim, estão vivendo uma boa vida. Então Iracema conta a Martim que ela está grávida. Uma prova de que Iracema estava grávida é que Martim e Poti encontraram Iracema com a cintura e colo repletos de flores de maniva, que era símbolo da fecundidade. Bom, após isso, era costume das tribos pitiguaras ou das tribos indígenas no geral, que os guerreiros dessas tribos trouxessem em seus corpos as cores das suas tribos. Então, como Martim havia adotado a tribo pitiguara para ele deveria passar por uma cerimônia. Assim seu corpo é adornado com as cores da tribo pitiguara e recebe o nome de Cotiabo, dado pela esposa. Então, há uma frase que Iracema diz a seu esposo: como a ostra que não deixa o rochedo, ainda depois de morta, assim Iracema junto ao seu esposo. Então, se passa ali mais um tempo e Martim começa a se entristecer por conta de que ele tem muita saudade da sua terra natal, de Portugal, no caso. E após esse período, Poti recebe o chamado para ir para a guerra e Martim o acompanha para essa luta. Então Martim parte em auxílio ao amigo sem se despedir da esposa, já que Poti havia dito que as lágrimas de uma mulher amolecem o coração do guerreiro. E após Poti dizer isso, Martim então ele pegou uma flecha e plantou ela no chão. E o significado dessa ação era que quando você planta uma flecha, você fala para a pessoa que você saiu e era para a pessoa aguardar o seu retorno. Então foi exatamente isso que Martim fez, plantou essa flecha como um sinal para falar para Iracema esperar e aguardar o seu retorno com a sua lembrança. Porém, Iracema ficou muito triste, tanto que os pitiguaras deram o nome da lagoa que ela se banhava de Messejena, que significa abandonada. Então, a Jandaia, que era a sua amiga Ava, ela vem fazer companhia nesse momento difícil para Iracema. Então eles voltam furiosos da guerra. Martim volta muito mais amoroso, como era nos primeiros dias. Porém, isso dura pouco, Martim volta a ficar aborrecido e com saudade de sua pátria, novamente criando uma distância entre o casal. E com isso, Iracema continuou a ficar cada vez mais triste. E depois disso, Iracema fala para Martim que quando o filho deles fosse nascer, ela iria morrer, porque com a morte dela, nada poderia impedir Martim de voltar para Portugal e também ele não ia ficar mais preso às terras estrangeiras. Martim avistou um grande barco de brancos. Eles estavam prontos para atacar a nação pitiguara. Juntamente com Poti, eles saem para buscar esforço para derrotar os inimigos. Então nasce o filho de Iracema, que se chama Moacir, que significa filho do sofrimento. E após alguns dias, Calbi vem visitar sua irmã, porém ela fica muito assustada, com muito medo, porque ela acha que ele vem para matá-la. Porém ele diz que não, que ele veio apenas por conta da saudade, mas que ele iria ficar até que Martim voltasse, porque ele queria saber do porquê a sua irmã estaria tão doente e tão triste assim. Então ela convence Calbi a voltar para cuidar de seu pai, que estava muito doente, porque ele tinha adoecido por conta do desgosto de ver sua filha indo embora, e Calbi volta. Então começa uma outra problemática de que Iracema ela não tinha leite para alimentar seu filho. Depois disso, Martim e Poti retornam da guerra, mais uma vez vitoriosos. Só que algo que é bem interessante é que Martim ele sente receio de voltar para sua cabana, porque ele sente que a sua alma ela vai sofrer. Quando ele entra na sua cabana, ele se depara com Iracema e com seu filho. E Iracema nesse momento ela está bastante debilitada e doente. E após isso, Iracema entrega Moacir a Martim e depois disso ela acaba falecendo.
Então Martim enterra a esposa ao pé do coqueiro que amava, e foi assim que um dia veio a chamar-se de Ceará, o rio onde crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio. Então, volta à cena do primeiro capítulo, onde ali é apresentado um barco com um homem branco, nesse caso Martim, com uma criança, um bebê, na história seria Moacir, seu filho, e um cachorro, que seria o cachorro que Martim ganhou do Poti. Então, aí sim, passa Jandaia, a ave, em cima do barco, gritando o nome de Iracema, e por conta disso que o homem se entristece. E com isso, quando Martim retorna para a sua terra, onde ele teve bastante lembranças, ele traz consigo muitos outros brancos, e entre eles ele também trouxe um sacerdote da sua religião, para que com ele pudesse plantar a cruz na terra selvagem. Poti foi o primeiro a receber o batismo e depois germinou a palavra do Deus verdadeiro na terra selvagem. A Jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já uma vez o nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Agora a gente vai dar a nossa opinião sobre o livro. Eu acho que todo mundo aqui tem uma opinião parecida sobre o livro. A gente tem a nossa opinião que a gente acha que a Iracema ela foi uma personagem que foi muito forte, que teve que lutar contra muitos contratempos, com muitas adversidades que ela passou na sua vida, principalmente no relacionamento dela com o Martim. Nós temos ela como uma heroína brasileira, como um objeto de resistência, um objeto de força. Nós também temos o conhecimento de que José de Alencar quis trazer esse lado mais heróico dela, não como um filme que agora eu não vou lembrar, que trata a Iracema como um objeto sexual para satisfazer o homem, e não é isso, muito pelo contrário. José de Alencar trata a Iracema como uma grande mulher que sofreu acima de tudo, mas que se tornou um objeto de uma pessoa que foi de resistência e também de muita garra. Já Martim, a gente, na nossa opinião, foi um personagem que ele não gostou muito, por conta que no livro ele retrata ser um homem que vem para trazer luz. Porém, infelizmente, a gente percebeu que conforme ele ia vindo, desastres iam acontecendo. Então, particularmente, acredito que todos nós não gostamos muito desse personagem. Porém, ele também serviu para mostrar como Iracema conseguiu amar tanto a pessoa que escolheu, né? Foi uma escolha dela deixar a sua tribo, deixar a sua família, deixar todas as coisas que ela tinha lá para seguir o homem que ela amava. Então, demonstra muita força dela também e o amor incondicional que ela sentia por esse homem branco. Uma outra parte que a gente, de certa forma, admira a Iracema é o fato dela ser muito verdadeira, porque o amor que ela expressou por Martim foi tão grande que ela chegou a quebrar o segredo de Jurema por amor a ele. E mesmo assim, ela sendo tão verdadeira com Martim, ele não foi verdadeiro com ela, ele não se importou com ela, e ela foi muitas vezes, de certa forma, rejeitada por ele. Só que esse lado verdadeiro e puro dela é algo que é realmente muito bonito e que José de Alencar traz bastante nesse livro. Até eu acho muito triste que, eles seriam um casal realmente com laços muito fortes, porém, a gente pode perceber que como Martim sentia muita saudade da sua pátria, muita saudade, acredito também, da sua noiva que ele tinha deixado lá, isso foi criando um distanciamento muito grande entre os dois, o que fez acabar com um relacionamento muito infeliz, né? Fez com que Iracema morresse infeliz nesse relacionamento, infelizmente. Porém, acredito também que Martim não sentia falta apenas da sua noiva, também com o conforto de sua casa, né? Porque acredito que, se a gente parar para pensar, na tribo não tinha nenhum desses confortos que ele tinha em Portugal. Então, acredito que
conforme o tempo ia passando, ele sentia sim a falta de ter um sofá, de ter uma cama, coisa que infelizmente na tribo não tinha. Então a gente também entende essa parte de Martim, porém é muito triste que isso tenha interrompido um relacionamento que poderia ser muito bonito entre os dois. A parte que eu mais gostei do livro foi onde o Martim chegou na tribo da Iracema. Ela deu uma flechada nele, mas mesmo assim ela salvou ele. E em todas as batalhas que o Martim e o Poti tiveram, a Iracema sempre se enfiava na frente do Martim para salvar ele. Então, outra frase que me chamou muita atenção, eu achei muito legal, que ele deixa um questionamento, uma reflexão pra gente fazer, que é no último capítulo, no capítulo 33, em que fala ali quando Moacir e Martim estão voltando a Portugal, fala: o primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça. Então, acredito que a gente encerra aqui a nossa opinião. Muito obrigado pela atenção. Obrigada por aí. assistir.